Boa tarde, senhoras e senhores prefeitos. Muito prazer em estar aqui com vocês. Muito obrigado, prefeito Gilson, pelo seu convite. E ao SEBRAE, por mais uma vez me permitir ter o privilégio de compartilhar com vocês algumas experiências. Eu acabei virando, ao longo da vida profissional, missionário da governança colaborativa. E vocês vão já entender por quê. Eu tenho bem pouco tempo aqui para dizer tudo que eu tenho que dizer, mas eu quero, antes de mais nada, parabenizar vocês, prefeitos. Vocês são realmente muito corajosos. Enfrentar o que vocês sabem que vão enfrentar é, a partir dessa gestão 2021-2024, seguramente a gestão mais desafiadora da história. O mundo nunca passou por uma situação dessa dimensão. Então, eu tenho que parabenizar vocês realmente por esta disposição. Mas vamos tratar aqui, pode colocar para a gente a apresentação? Eu quero compartilhar com vocês algumas experiências de gestor, de prefeito, coisas que a gente aprendeu e que vale a pena compartilhar para principalmente aqueles que estão entrando agora pela primeira vez, aqueles que ainda não tiveram a oportunidade de ser prefeitos. Eu vi que a maioria dos municípios aqui reelegeu os prefeitos, mas tem gente que está entrando pela primeira vez. E a primeira coisa que eu queria compartilhar com vocês foi uma coisa que eu aprendi e que me ajudou muito a compreender o papel do gestor. Abraham Lincoln costumava dizer que governos existem para fazer pelo cidadão aquilo que ele precisa, mas ele não tem, por esforço individual, condições de fazer por si mesmo. Independente de ser rico ou ser pobre, uma pessoa não consegue fazer uma rua, uma rede de esgoto, uma rede de água, uma instalação elétrica, mas ele precisa de tudo isso, seja pessoa física ou jurídica. E para fazer essas coisas que as pessoas não conseguem fazer sozinhas, para isso existe o governo. É um papel extremamente importante e a gente precisa entender direito de que forma a gente lida com isso. O negócio de vocês, infelizmente, visto por boa parte da população, é mordomia. E, da verdade, é mesmo. Mas não é a mordomia no sentido que as pessoas costumam usar, do privilégio, da regalia, do benefício. É a mordomia no espírito da palavra. O que é mordomo? É o administrador dos bens e propriedades e empregados de outra pessoa. Isso é um mordomo. E o espírito de mordomia é justamente a capacidade de obter o melhor retorno possível para o patrão dos recursos que foram colocados sob responsabilidade do mordomo. Isto é mordomia de verdade. Esse é o espírito de mordomia. E é exatamente isso que a população precisa, porque, de fato, eles são o patrão. E nós, como gestores, temos que administrar aquilo que não nos pertence, para tirar disto, da estrutura material, humana, o melhor resultado possível para eles, e não para nós. Agora vai passar a pandemia. Está chegando a vacina, de alguma forma a pandemia vai passar. E a pergunta que eu faço é: o que vai acontecer com o seu município depois que passar a pandemia? Eu quero fazer só uma análise aqui com vocês. Tem muitas cidades que estão desesperadas para acabar a pandemia, para as coisas voltarem ao normal. Mas eu queria dizer para vocês que voltar significa andar para trás. Isso é voltar. A pandemia criou uma situação no mundo inédita, e nós precisamos analisar o que acontece depois que a pandemia passar. Mas existem cidades que, infelizmente, vão andar para trás. Elas vão voltar ao que era antes. Existem algumas cidades que vão ficar presas no presente, porque o desafio é muito grande, muitas empresas fecharam, empregos desapareceram, problemas aumentaram, e aí fica aquele negócio de ficar correndo atrás do rabo, tentando achar uma saída. E existem algumas cidades, e eu espero que aqui no Espírito Santo a maioria, ou se não todas, são aquelas que vão aproveitar o momento e andar para frente. Elas vão em direção ao futuro. Porque a pandemia,
e vocês já ouviram isso de inúmeras pessoas, a pandemia foi um acelerador de futuros. Coisas que iriam acontecer normalmente daqui 5, 10, 15 anos, aconteceram tudo uma vez só este ano. E o que a gente faz com esse processo de aceleração de futuro? Como nós usamos isso em benefício das nossas cidades e da nossa população? E quando a gente fala de futuro, o filósofo francês Gaston Berger costumava dizer assim: olhar para o futuro perturba o presente, incomoda a gente, deixa a gente um pouco inquieto. Eu só vou mostrar para vocês aqui rapidamente, não é a opinião do Silvio Barros, eu só vou mostrar para vocês o que está na imprensa, do que pode acontecer nos próximos 10 anos. E dos próximos 10 anos, 40% é o mandato que vocês vão estar assumindo. O que pode acontecer? 40% das maiores empresas do mundo podem falir em 10 anos. E olha, preste atenção nisso, porque o fato das empresas estarem no Japão, nos Estados Unidos ou na Europa, e falir lá, não quer dizer que não vai ter impacto na sua cidade, lá onde você mora. A gente precisa ficar de olho nesse diagnóstico. Uma outra coisa importante, a robótica vai eliminar em 10 anos 800 milhões de empregos, em função da automação. E eu aposto a minha cabeça, como no seu município, mesmo que seja de 5, 10 mil habitantes, ainda vai ter emprego que vai ser substituído por máquina, por algum tipo de automação. Então a gente precisa parar para pensar nisso. A gente também precisa lembrar que se nós vamos capacitar pessoas que estão em vulnerabilidade de perder o emprego por causa da tecnologia, 85% das profissões que vão existir daqui a 10 anos ainda não foram criadas. E como é que a gente lida com isso? E eu volto a repetir, não é minha opinião. Isso está no newsletter da Dell Computadores. Eles não iriam escrever isso se não soubessem alguma coisa que a gente não sabe. Tem mais. As indústrias automotivas, isso são dados das indústrias automotivas, não é minha opinião, baseado inclusive em dados também do Denatran, chegam à conclusão de que o consumidor cada vez vai querer menos carro. E que o carro compartilhado talvez se torne muito mais importante na nossa sociedade do que a gente está imaginando e muito mais rápido do que a gente está pensando. Então, está aí, ó. A fabricação de veículos decresce, o carro compartilhado aumenta até 2030, 10 anos. Qual é o impacto que isso tem na sua cidade, na mobilidade, no sistema viário da sua cidade? E tem mais. Em 10 anos é possível que a venda de carros a gasolina e diesel no Brasil seja proibida. Vocês sabiam disso? Já está em discussão no Congresso, já foi aprovado no Senado, tem que ir para discussão na Câmara. Em 10 anos. E o projeto que proíbe carros a combustão deve virar um marco da eletromobilidade. Isso é material do Senado Federal, não é opinião minha, hein? Isso é o que está no material do Senado Federal. Ora, se teoricamente, porque tem muito lobby aí para tratar desse assunto, mas se teoricamente os carros a combustão novos serão proibidos em 10 anos, isso significa que os carros serão elétricos, como que a sua cidade está se preparando para isso? Para carro elétrico? Ou não está? E se não tiver, como é que as pessoas vão poder ir na sua cidade, seja para trabalhar, para visitar, para fazer turismo, se não tiver como voltar para casa? Eu tenho certeza que vocês estão acompanhando isso, né? A Câmara dos Deputados está estudando agora o transporte coletivo gratuito. Gratuito para quem? Para o usuário. Quem vai pagar a conta? O prefeito. Vocês sabiam disso? Está em discussão. Como é que a gente se prepara para todas... Isso tudo está no futuro. Como que a gente se prepara para o futuro e por que o Gaston Berger estava certo? Olhar para o futuro perturba o presente, a gente começa a ficar incomodado. Mas olha só isso aqui. Estudo feito pela Universidade de Harvard e pela FGV. Não vamos discutir aqui a qualidade desse pessoal, né? O que eles estão dizendo? Estudos realizados pela Universidade de Harvard e a Fundação Getúlio Vargas mostram que edifícios sustentáveis são um ótimo investimento, além, é claro, de ajudar o meio ambiente. Espera um pouquinho. Se um edifício sustentável é um ótimo investimento para o setor privado, por que ele não é obrigatório para o setor público?
Se o setor privado que faz isso para ganhar dinheiro, está ganhando dinheiro e está dando certo, por que um prédio público que é construído com o dinheiro do povo e será mantido o tempo todo, a vida toda, com o dinheiro do povo, também não é sustentável? E por que isso não é obrigatório, em vez de ser facultativo? Eu escrevi esse artigo, Edifícios Públicos Sustentáveis, Opção ou Obrigação, por uma revista do CREA, questionando o Ministério Público e o Tribunal de Contas. Por que quando um prefeito, e eu tentei fazer isso, quando um prefeito tenta comprar, licitar projetos sustentáveis para edificações públicas, por que os nossos editais são impugnados pelo Tribunal de Contas e pelo Ministério Público? Dizendo que a gente está cerceando a competitividade e que nós estamos querendo comprar um metro quadrado mais caro. Não dá para entender isso. Realmente não dá para entender. Mas isso são coisas que a gente vai enfrentar, porque as construções sustentáveis ajudam a gente a alcançar os objetivos do desenvolvimento sustentável, e os edifícios zero energia já são uma aposta para o Brasil hoje. E vou mostrar para vocês isso aqui. Esse é o primeiro edifício público zero energia do Brasil. Uma creche do município de Florianópolis, uma creche municipal. Zero energia. Essa creche não tem conta de luz. E eu posso dizer a vocês que depois que a Prefeitura de Florianópolis fez a primeira, já contratou 16, e o governo do Estado do Paraná acabou de fazer um projeto para 180 escolas municipais, escolas e creches, zero energia. E nós não estamos falando de construir uma escola nova, nós estamos falando de adaptar escolas existentes. Agora, vocês sabiam que o Espírito Santo foi o pioneiro nesse processo? Aqui no Espírito Santo, os prédios públicos já são obrigados, desde 2018, a gerar energia. Na verdade, nós estamos copiando de vocês. Vocês é que abriram esse caminho e nós estamos indo atrás. E não é só o Paraná que está indo atrás, cidades pequenas, Caraguatatuba é uma cidade pequena no litoral de São Paulo, já aprovou na Câmara a lei obrigando prédios públicos a gerarem sua própria energia. E aí eu quero contar uma coisa bem legal para vocês. Olha só isso aqui. Várias cidades, e aqui é possível que no Espírito Santo já tenha, eu não conheço, mas várias cidades já estão fazendo suas próprias usinas solares. E já existem sistemas hoje, existem editais publicados, inclusive de algumas cidades, lá no Paraná eu conheço algumas, em que a Prefeitura publica um edital propondo a troca de toda a iluminação pública, com eficiência energética, e embutida uma usina solar para poder gerar toda a energia necessária para a iluminação pública, sem a Prefeitura investir 1 centavo sequer. Entendeu? Entenderam o que eu estou falando? A economia da energia, da taxa de iluminação pública, paga a troca das lâmpadas e a usina em 72 meses. Em 72 meses, o que a Prefeitura arrecada de taxa de iluminação, ela devolve para a empresa. 72 meses depois, a usina é da Prefeitura e o sistema de iluminação também. Ou seja, estas fórmulas existem. Elas estão aí, estão funcionando, tem cidade implantando isso já. Mas a pandemia vai mudar a dinâmica de trabalho e vai acelerar a automação, como dizem os pesquisadores. E, aliás, a Fundação Dom Cabral fez uma pesquisa e chegou à conclusão que 54% das pessoas que estão em trabalho remoto gostariam de continuar em trabalho remoto. 54% das pessoas que estão em trabalho remoto gostariam, não quer dizer que vão poder, mas gostariam de continuar em trabalho remoto depois que passar a pandemia. Mas vocês já pararam para pensar no que significa isso lá no seu município? Se 54% das pessoas que trabalhavam nas empresas não precisarem mais ir para a empresa, na hora do transporte, o que vai representar no transporte, na mobilidade, no trânsito, o que isso vai representar nos pequenos negócios? Tem muito restaurante que vende prato feito para as pessoas que vão trabalhar em num determinado lugar do centro e não tem tempo para voltar para casa. E se metade das pessoas não forem mais clientes deles, o que acontece? Tem aspectos muito positivos e tem aspectos muito negativos, e é isso que o Pedro estava falando para vocês. É preciso fazer um diagnóstico, entender este cenário e como isso interage com o empreendedorismo para que a gente possa fazer as coisas funcionarem.
A Covid acelera também a transformação do setor público. E isso é uma coisa que a gente está sentindo numa velocidade impressionante e vai cair no colo de vocês. As decisões serão tomadas por vocês, prefeitos e prefeitas que estão aqui. O governo federal publicou agora, no dia 29 de abril deste ano, em plena pandemia, a Estratégia Nacional de Governo Digital. Eu não sei quantos de vocês conhecem isso, mas olha o que diz a Estratégia Nacional de Governo Digital. Entre as metas previstas está a digitalização de 100% de todos os serviços públicos federais. E uma proposta para que os estados e os municípios façam a mesma coisa. Essa é a proposta. É claro que os municípios não poderão fazer 100% dos serviços digitais. Não é possível você limpar a rua digitalmente. Tem uma série de serviços públicos que não podem ser digitalizados, mas muitos podem. E quando eu fui prefeito, eu ganhei o prêmio de prefeito inovador do MBC, por conta da quantidade de coisas que a gente digitalizou em termos de serviços públicos. E a estratégia brasileira de governo digital, o secretário da Secretaria de Governo Digital do Ministério da Economia, o secretário Felipe, fez uma palestra recentemente dizendo que 97% é a redução do custo de um serviço online em relação ao serviço presencial. Eu tenho certeza que vocês, prefeitos, estão preocupados em como reduzir os gastos públicos, em como permitir, no meio dessa pandemia toda, que tenha mais dinheiro para investimento. Está aqui uma forma da gente manter serviço público desburocratizado, rápido, barato, transparente e a um custo 97% mais baixo. Interessa? Existe uma estratégia brasileira de governo digital. Se vocês não sabiam, entra lá no site do governo e dá uma olhada. Tem muita coisa interessante lá. E isto faz com que a gente possa caminhar na direção, por exemplo, que caminhou a Estônia. Durante muito tempo, a Estônia foi considerado o país mais digitalizado do mundo. Hoje não é mais o número 1, a Dinamarca passou na frente. Mas eles conseguiram multiplicar por 237 vezes o PIB do país com esse processo. 237 vezes o PIB do país. Digitalizando praticamente tudo. Só 3 serviços na Estônia hoje são presenciais, o resto tudo é digital. Bom, aqueles que tiverem interesse, nós estamos organizando uma missão virtual para a Estônia. Durante uma semana, todos os dias, nós vamos entrar num órgão público, nós vamos entrar numa prefeitura, vamos entrar numa ONG, que ajuda a viabilizar esse processo para entender como isso funciona. Esse ano nós já fizemos uma missão para lá, foi sensacional, vamos fazer outra em janeiro. O Pedro e a Zenilda do Sebrae vão estar com um link de uma pré-sondagem para saber quem tem interesse em conhecer isto. Se vocês tiverem interesse, respondam o questionário da pré-sondagem e vocês vão receber as informações do Estônia Hub. Estônia Hub é uma empresa constituída lá na Estônia por brasileiros, especificamente para compartilhar essas experiências com a gente. O governo federal lançou agora, em plena pandemia, um programa de teletrabalho para servidores públicos. De novo, copiando do Espírito Santo. Vocês já têm o programa de teletrabalho do governo do Estado aqui, faz pelo menos 3 anos. Então, o Espírito Santo é pioneiro em várias coisas, tem sido inovador em muitas coisas. E vocês, obviamente, devem estar tirando proveito disso, porque nós estamos copiando o que vocês estão fazendo por aqui. Agora, como é que faz para uma prefeitura entrar em governo digital? Como é que ela faz para colocar toda essa tecnologia? Eu não sei se vocês sabem, mas aqui vai uma informação bem interessante. Existe um programa chamado PENAFM, Programa Nacional de Apoio à Gestão Administrativa e Fiscal dos Municípios Brasileiros. Esse programa é financiado pelo BID, Banco Interamericano de Desenvolvimento. E eu queria dizer para vocês o seguinte, o ano passado o BID colocou $100 milhões nesse programa e não foi emprestado, não teve interessado. Este ano, o cronograma do BID é $150 milhões. Aproveitem, gente. Olha só isso aqui. Está aqui quanto vocês podem pegar de financiamento subsidiado para o PENAFM. Pela faixa de população, até 10 mil habitantes, dá para pegar R$900 mil para fazer qualquer um desses serviços aqui ou fazer todos. Aí vai depender se tiver empresa com qualificação. Eu vi aí fora, tem empresas que são capacitadas para fazer isso. Olha,
plano de arborização, plano de mobilidade, plano diretor, cadastro informatizado, cadastro online, atualização cadastral imobiliária, dá para fazer planta genérica, atualização de planta genérica, dá para fazer um monte de serviços que estão embutidos no PENAFM. E tem mais, como o dinheiro não foi emprestado, o BID conseguiu melhorar muito o processo de acesso. E eles aprovam esses projetos muito rápido. Aliás, uma coisa incomum no BID, o BID não aprova nada rápido, mas para o PENAFM está aprovando muito rápido. Se vocês entrarem com isso agora, no começo do ano, já terão dinheiro este ano. E eu vou dizer uma coisa para vocês, muitas das ferramentas que a gente digitaliza no governo se pagam no mesmo exercício. Você pega o dinheiro de volta no mesmo exercício. Então, vale a pena dar uma olhada. São poucas empresas cadastradas pelo BID, e aí é uma coisa importante que vocês precisam saber, para pegar dinheiro do BID, a empresa fornecedora do serviço tem que ser cadastrada por eles, não é 8666, tá? Não é a lei 8666. E tem mais uma coisa, para pegar esse dinheiro, não entra em alguns requisitos importantes de endividamento do município, que é justamente para ajudar o município a ter mais dinheiro. Mas eu quero fazer uma pergunta para vocês, antes da gente terminar aqui. Que tipo de cidade você quer lá no seu município daqui a 10 anos? Vamos imaginar que você assumiu agora, vai assumir a prefeitura. Você gostaria que a sua cidade, por acaso, fosse uma cidade sem pobreza e sem fome? Com saúde de qualidade, educação de qualidade, água e saneamento básico para todo mundo, emprego digno e crescimento econômico, que fosse uma cidade com redução de desigualdade, uma cidade inovadora, como colocou bem o Pedro aqui agora, uma cidade sustentável e que fosse adaptada e preparada para as mudanças climáticas que judiaram tanto de vocês o ano passado, né? Deu um prejuízo danado aqui. Você gostaria que o seu município fosse assim? Então dá uma olhada nisso. Você conhece os ODS, a Agenda 2030 da ONU? Os 17 ODS. Olha o primeiro, erradicação da pobreza. O segundo, erradicação da fome. Terceiro, saúde de qualidade. Quarto, educação de qualidade. O sexto, água e saneamento para todo mundo. O oitavo, emprego digno e crescimento econômico. O 10º, redução de desigualdades. E se vocês olharem todos eles interessam a vocês. A pergunta que eu faço é a seguinte: quanto da Agenda 2030 da ONU, com os seus 17 ODS e as suas 175 metas e os seus 200 indicadores, estão incorporados no seu plano de governo? Não era uma boa dar uma olhada nisso? Já tem muito caminho andado. Já tem um guarda-chuva pronto. E muitas coisas vocês poderiam aproveitar. Nem tudo, evidentemente, porque o seu município tem característica própria, individual, mas muita coisa pode ser aproveitada. Maringá foi eleita a melhor cidade do Brasil em 2017. E eu vou terminar contando essa história. A revista Exame apresentou o ranking das melhores e piores 100 grandes cidades do Brasil, e, com pouco mais de 400 mil habitantes, a cidade de Maringá foi eleita na lista das melhores grandes cidades do país. A pergunta é, como que a gente conseguiu isso? E aí eu posso dizer para vocês, com toda a humildade, toda a tranquilidade, não foi mérito do prefeito. O resultado disso foi consequência do que nós chamamos de governança colaborativa. Quando a sociedade inteira, as empresas, o governo e as entidades do terceiro setor se juntam para definir que cidade nós queremos. Vocês todos sabem que quem não sabe para onde vai não chega, né? Quem não sabe para onde está indo não vai chegar. A sua cidade, lá onde você mora, para onde ela está indo nos próximos 10 anos? Como vai ser sua cidade daqui a 10 anos? Quem já parou para pensar nisso? Bom, lá em Maringá, o que aconteceu é que em 1996, reparem a data, 1996, a sociedade civil resolveu se organizar e criar um mecanismo de governança colaborativa. Um conselho de desenvolvimento econômico, onde a sociedade desenhasse que cidade nós queremos 20 anos na frente. Para a gente saber para onde nós queremos ir, senão a cada 4 anos muda tudo.
Mudam as prioridades, muda o rumo, muda a direção, às vezes vai numa direção para cá, outra para lá, às vezes anda para trás. Vocês já ouviram falar de cidade que estava indo tudo bem e depois andou para trás? Eu conheço algumas. Então, a sociedade diz, nós não queremos ficar batendo cabeça e andar para trás, nós queremos só andar para frente. Mas para frente para onde? E aí eles resolveram desenhar, imaginar, planejar a cidade que eles queriam 20 anos para frente. E a partir de 1996, a sociedade pegou o seu projeto de 20 anos para frente e a cada eleição chamava todos os candidatos a prefeito e apresentava o projeto. E perguntava para eles, você está disposto, nos seus 4 anos, se ganhar a eleição, a colocar o nosso projeto no seu plano de governo? Por que isso é importante? Porque a partir do momento que o prefeito adote o projeto da sociedade, mesmo que ele perca a eleição para o adversário mais ferrenho dele, aqueles projetos estratégicos não vão parar. Porque não é do prefeito, é da sociedade. E é ela que vai apresentar isso para todos os candidatos a cada eleição. Há 24 anos Maringá faz isso. E coincidentemente, 1996, 2017, usando os indicadores de 2016, nós fomos a melhor cidade do Brasil. Por quê? Porque a gente sabia onde queria chegar. Nós plantamos e colhemos. Só isso. Mas houve essa parceria. Está aí, a revista Veja acabou fazendo uma outra reportagem, até foi antes, dizendo como que uma parceria entre o poder público e a iniciativa privada ajudou Maringá a combater os desvios de dinheiro público e a falta de planejamento que aflige a maior parte das cidades brasileiras. Como é que funciona a governança colaborativa? A sociedade civil expressa o seu desejo de futuro para o poder público, que executa a médio e longo prazo. A sociedade acompanha o processo junto com a prefeitura, e eu quero deixar claro para vocês que junto não é contra. Nós não estamos falando de organizar a sociedade, institucionalizar, para ficar brigando com o prefeito, reclamando do prefeito, discutindo com o prefeito, indo para a imprensa para falar mal do prefeito. Não é isso. Identificou um problema? Como é que a gente pode ajudar a resolver? Vamos junto resolver o problema? Essa é a proposta. Sempre a favor, nunca contra. E este mecanismo ajudou a gente a ser a melhor cidade do Brasil. Só que outras cidades podem copiar esse modelo. Eu quero dar um exemplo para vocês do que aconteceu lá. Imagine que a sua cidade é uma mesinha de 3 pés. Primeiro setor, poder público. Segundo setor, setor produtivo. Terceiro setor, sociedade organizada. Exatamente igual o Pedro mostrou aqui para vocês no Cidade Empreendedora, que tem esse propósito. Agora, imagina que um dos pezinhos dessa mesa é mais curto. Ele não responde na mesma velocidade, ele é mais burocrático, ele é mais demorado, ele é mais difícil de ser movido. Numa mesa de 3 pés que tem um pé mais curto, nada para em cima, gente. Nada para em cima, tudo escorrega. Como é que a gente nivela isso? É os 2 pés maiores emprestarem um pedaço para o pé menor. E foi isso que aconteceu. A sociedade civil e o setor privado emprestaram à Prefeitura de Maringá, colaborando, experiência, expertise, conhecimento, visão, para que a gente pudesse estar nivelado. Um exemplo só. Isso que vocês estão vendo aí é o almoxarifado da Prefeitura de Maringá. Esse almoxarifado foi o primeiro do Brasil a ser feito desse jeito. Quando eu assumi a prefeitura, nós tínhamos 17 almoxarifados. Várias secretarias tinham um ou até mais de um. A Secretaria da Saúde tinha mais de um, a Educação tinha 3, porque era tanta coisa para guardar e aí era aquela situação. Só que, naquele ano, me permitam contar essa história rapidinho para vocês, porque é muito importante nesse processo. Naquele ano entrou no Brasil a gripe H1N1. E vocês lembram que naquela época também tinha que lavar as mãos e usar álcool gel. E que faltou álcool gel no mercado. Prateleiras vazias nos supermercados, nas farmácias, e a gente precisando de álcool gel para colocar nas escolas, para colocar nos hospitais. De repente, um funcionário chega para mim e fala assim: prefeito, nós achamos um lote de álcool gel num dos almoxarifados da prefeitura.
Eu falei, bom, distribua imediatamente para as creches e para os hospitais, para os postos de saúde. Eu falei, só tem um detalhezinho, prefeito, está vencido. Eu falei, bom, e agora? Eu falei, a gente pode distribuir assim mesmo, mas vai ter um adversário que vai fotografar esse troço e vai dizer que nós estamos distribuindo material vencido. O senhor que sabe, se o senhor quiser, a gente distribui. Eu falei, bom, e a outra opção? Eu falei, a outra opção é melhor a gente descartar. Só que, infelizmente, o senhor sabe, prefeito, tem adversário em todo lugar dentro da prefeitura. Alguém vai ver a gente embarcando isso para levar para algum lugar e vai chamar a imprensa. Então, vai ser um escândalo. Eu falei, tá, e qual é a outra opção? Outra opção é o senhor falar a verdade. Eu optei por falar a verdade, graças a Deus. E fui para a televisão, expliquei a situação, pedi desculpa à população. No meio daquela crise toda, faltando o álcool gel, nós tivemos que destruir o estoque. Vocês já ouviram falar disso? Remédio, bens perecíveis, alimentos, material de higiene, vencido e a prefeitura tem que jogar fora, comprado com dinheiro do povo. Naquele mesmo dia saiu no jornal na hora do almoço, e o presidente da nossa governança colaborativa, o CODEM, era também presidente da associação comercial e dono de uma rede de supermercados. Ele me ligou e falou assim, prefeito, dentro da nossa parceria, eu quero lhe propor uma coisa. Nunca mais a nossa cidade vai aparecer na imprensa por causa disso. Eu vou mandar aí para o senhor um consultor que montou o CD, o Centro de Distribuição da minha rede de supermercado. Ele vai visitar todos os seus almoxarifados e vai lhe apresentar um projeto para nunca mais acontecer isso. E foi isso que ele fez. Contribuição do setor privado. Esse senhor foi, visitou todos os nossos almoxarifados e nos apresentou o projeto desse almoxarifado central. Um só. E lá tem tudo. Mas tudo que entra é com código de barra, tudo que sai é com código de barra. Tem a inteligência artificial nesse almoxarifado. Todas as requisições passam por um sistema, um software, que define, por exemplo, qual é o consumo médio de copinho, de café, de papel higiênico, de papel A4, de caneta, seja lá o que for. E quando uma secretaria faz uma requisição pedindo algo que está fora do padrão, está fora da faixa média, o computador não aceita a requisição. O secretário, um diretor, vai ter que entrar com a senha dele e autorizar e explicar por quê. E agora nós compramos tudo de uma vez só. Claro, a saúde tem a sua dotação, a educação também tem sua dotação, as suas fontes específicas, tudo bem. Mas na hora de comprar, o volume é um só. Depois a gente distribui pelas dotações. Comprando em conjunto, em vez de cada secretaria comprar o seu, todos os produtos da prefeitura, nós economizamos no primeiro ano 5 milhões de reais, comparando o que a gente comprou naquele ano com a mesma coisa que a gente tinha comprado no ano passado. 5 milhões de reais. Fizemos uma escola zerada, novinha, por conta disso. Essa experiência é o que eu chamo de emprestar o conhecimento, a expertise do setor privado para o setor público. Foi isso que eles fizeram. Emprestaram o que a gente não sabia. Não pensem vocês que vai sair um projeto desse dentro do servidor público. Eles não têm essa expertise. Não é que eles não querem, eles não sabem fazer. E foi isso que nós conseguimos com essa parceria. Está aí uma referência, várias prefeituras hoje vão lá visitar o nosso almoxarifado central para conhecer. Você foi lá, Rigo? Você não esteve lá ainda? Existem várias formas da população ajudar a prefeitura. Isso é um aplicativo que acabou de ser lançado, o Agente do Meio Ambiente. Em vez de fazer, e tem várias prefeituras que estão dando dinheiro agora na pandemia, né, fazendo auxílio, as pessoas se cadastram e se tornam agentes do meio ambiente para ajudar na limpeza da cidade. E recebem por isso. Mas o aplicativo explica tudo, é um negócio muito bem bolado. A nossa prefeitura foi a primeira a implantar a Lei Geral da Micro e Pequena Empresa no Brasil. E eu gosto sempre de falar isso, o Pedro Rigo adora essa conversa, né? Nós saímos na frente, nós fomos pole position na corrida da Lei Geral de Micro e Pequena Empresa. Mas a gente não ganhou a corrida. O Pedro e o Helder Salomão emplacaram a implantação efetiva da Lei Geral da Micro e Pequena Empresa em Cariacica antes da gente. A gente saiu na frente e perdeu a corrida. Mas
aprendemos muito com o que Cariacica fez. E eu tenho certeza que vários municípios também aprenderam. A lei geral é muito importante para que a gente possa obter esses benefícios. E aqui eu queria chamar a atenção só para esse detalhe. O projeto Cidade Criativa, da cidade de Anchieta, me chamou muita atenção quando eu estava vendo todos os projetos dos prefeitos que foram premiados aqui recentemente no Espírito Santo, por uma razão muito simples. O Sebrae me chamou aqui, alguns anos atrás, 2016, para ser mais preciso, para fazer um trabalho lá em Anchieta. E quando a gente chegou lá, nós descobrimos que o que aconteceu lá em Mariana, bem longe daqui, tinha acabado com a economia da cidade. Tinha destroçado a economia da cidade. Arrebentado com Anchieta. Porque a cidade praticamente dependia, vivia da Samarco. E quando eu vi esse projeto, eu achei muito interessante, porque a lógica do projeto é justamente identificar como que a cidade pode se reerguer, se reestruturar economicamente, através da economia criativa, que é uma das tendências que o mundo tem na modernidade. E o que aconteceu de fato. Então, vocês têm excelentes ideias aqui, vocês têm excelentes iniciativas para serem copiadas. Não precisa copiar lá do Paraná, nem de Maringá, vocês já têm aqui ótimas referências. E, se faltar dinheiro, eu queria só dizer isso para vocês. Em janeiro desse ano, no Fórum Urbano Mundial da ONU, da UN Habitat, eu tive o privilégio de estar presente, eles lançaram o que eles chamam de City Investment Facility. É uma estratégia de financiamento para projetos estruturantes municipais. É uma estratégia da ONU e ela será implantada em 4 lugares do mundo. E eu queria dar uma notícia boa para vocês, é uma notícia inédita. O segundo lugar do mundo que vai ser implantado é aqui no Brasil. Primeiro nos Emirados Árabes, o segundo lugar que a ONU aprovou a implantação desse programa é para o Brasil. Vocês vão ter dinheiro para projetos estruturantes. Mas projeto estruturante é de longo prazo, demora para fazer e demora para implantar. E por isso é necessário que vocês tenham a cobertura da governança colaborativa do município, para proteger esses projetos contra a alternância político-ideológica. Para não começar com um prefeito e o outro que ganha a eleição parar só porque foi ele que começou. Eu não sei se vocês têm esse problema aqui. Lá no Paraná a gente tem. Então, é muito importante que essas coisas funcionem. E aí eu termino dizendo para vocês o que o Peter Drucker gostava de dizer. A melhor maneira de prever o futuro é criá-lo. Para onde vocês querem ir? O que vocês querem que a sua cidade seja? Definam isso. Façam o seu projeto junto com a comunidade e vão em frente. Gente, vocês escolheram o que vocês têm pela frente. Vocês sabiam que um navio ia enfrentar uma grande tempestade, que estava sobrecarregado, com pouco combustível, cheio de avarias e ainda com problema de manutenção. Parece com a prefeitura ou não? Todos a bordo confiam na capacidade, na competência e por isso escolheram vocês. Você está no comando. Só que tem um detalhe. Numa situação como essa, não tem lugar para passageiro nesse navio. Só para tripulante. Todo mundo tem que assumir uma função. Cada pessoa no seu município, cada cidadão, precisa assumir uma função. E vocês precisam deixar que eles façam isso. Vocês precisam trazê-los para assumirem essa responsabilidade e essa decisão. E eu fiquei em dúvida, viu, Pedro, se eu deixava essa mensagem aqui no final ou não, mas resolvi fazer isso porque aconteceu várias vezes na minha gestão que eu tive problemas muito sérios. Eu tive que trancar a porta do gabinete, ajoelhar e pedir ajuda de Deus. Todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridades sem que não venha de Deus, e as autoridades que existem foram por Ele estabelecidas. Romanos capítulo 13, verso 1. Se a coisa ficar feia, peça ajuda de Deus, porque não há pandemia que abale os recursos que Ele tem disponíveis para ajudar você e a sua cidade. Muito obrigado. Sua cidade tem futuro. Acredite nisso.